Enquanto o mundo continua girando e a geologia da Terra permanece em constante evolução, um dos segredos mais intrigantes da natureza está se desdobrando bem diante de nossos olhos: a divisão gradual do continente africano. Este fenômeno fascinante é uma mudança geológica em escala monumental, mas a maioria das pessoas não está ciente do que está acontecendo abaixo da superfície. Assim, no vídeo de hoje, vamos desvendar o mistério por trás dessa separação épica e entender por que isso está acontecendo. À medida que nos aprofundamos nos detalhes e nas implicações desse evento geológico, ficaremos maravilhados com a dinâmica complexa do nosso planeta e com as forças poderosas que esculpem suas características. Esta divisão da África tem o potencial de transformar paisagens, oceanos e até mesmo as vidas de milhões de pessoas. Prepare-se para uma jornada emocionante por trás dos bastidores da geologia terrestre, onde descobriremos os segredos ocultos sob a superfície da África. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Uma fenda de vários quilômetros de extensão surgiu em 2018 na região sudoeste do Quênia, causando rachaduras em estradas e alterando assustadoramente a paisagem do lugar. Alguns geólogos identificam a fenda como uma ravina causada pela erosão do solo. Contudo, para muitos cientistas, esse pode ser mais um sinal que confirma a teoria de que o continente africano está se partindo em dois. O nosso planeta é dinâmico e está sempre em transformação. A parte sólida da Terra, a litosfera, é composta por placas tectônicas que se movem constantemente e acabam interagindo umas com as outras. Às vezes elas se chocam, às vezes elas se afastam. No caso do continente africano, elas estão se distanciando. A placa africana está se dividindo em duas, uma que abrange a maior parte do continente, chamada de Núbia, e outra menor, intitulada Somália. Não é possível concluir ainda o porquê desse movimento de distanciamento estar acontecendo, mas alguns pesquisadores acreditam que tem a ver com a pressão e o calor oriundos da camada abaixo da litosfera, conhecida como astenosfera, que contribuem para o deslizamento das placas. Esses processos na astenosfera podem resultar na fratura de uma placa, gerando rupturas na crosta terrestre, como ocorre no Grande Vale do Rift, Rift Valley, situado na África Oriental. O Vale do Rift. Um vale de Rift ou fenda é uma região de planície que se forma onde as placas tectônicas da Terra se separam. Os vales Rift são encontrados em terra e no fundo do oceano, onde são criados pelo processo de expansão do fundo do mar. Eles diferem dos vales fluviais e dos vales glaciais porque são criados pela atividade tectônica e não pelo processo de erosão. Já as placas tectônicas são enormes placas rochosas da litosfera terrestre, sua crosta e manto superior. Elas estão constantemente em movimento, deslocando-se umas contra as outras em zonas de falha, caindo umas sob as outras em um processo chamado subducção, colidindo umas contra as outras em limites de placas convergentes e separando-se umas das outras em limites de placas divergentes. Muitos vales de Rift fazem parte de junções triplas, um tipo de fronteira divergente, onde três placas tectônicas se encontram em ângulos de cerca de 120 graus. Dois braços da junção tripla podem se dividir para formar um oceano inteiro. O terceiro rift falhado ou aulacógeno pode tornar-se um vale de rift. O Oceano Atlântico, por exemplo, é o resultado de uma junção tripla que começou onde hoje é o Golfo da Guiné, na costa oeste da África. Dois braços de uma junção tripla no supercontinente Pangeia abriram o oceano, enquanto o aulacógeno formou o Vale do Rift, conhecido como Benue Trough, através do que hoje é o sul da Nigéria. No entanto, os vales de Rift também podem se formar em falhas transformantes,
onde as placas tectônicas se movem umas contra as outras. O Salton Trough, que se estende pelos estados da Califórnia, Estados Unidos, e Baja Califórnia, México, é um vale rift criado em parte pela falha de San Andreas. O San Andreas é uma falha transformante que marca o movimento aproximadamente para o norte da placa do Pacífico e o movimento aproximadamente para o sul da placa norte-americana. Dorsais meso-oceânicas. Muitos dos vales em fendas mais profundos da Terra são encontrados debaixo d'água, dividindo longas cadeias de montanhas chamadas dorsais meso-oceânicas. À medida que as placas tectônicas se afastam umas das outras nas dorsais meso-oceânicas, a rocha derretida do manto pode subir e endurecer, à medida que entra em contato com o mar gelado, formando uma nova crosta oceânica no fundo do Vale do Rift. No norte da dorsal meso-atlântica, a placa norte-americana e a placa euroasiática estão a dividir-se a uma taxa de cerca de 2,5 centímetros, 1 polegada por ano. Inclusive, ao longo de milhões de anos, a dorsal mesoatlântica formou vales em fendas com uma largura de até 15 quilômetros. Já no Oceano Pacífico, a elevação do Pacífico Leste criou vales em fendas, onde a placa do Pacífico se separa da placa norte-americana, da placa Cocos, da placa Nazca e da placa Antártica. Como muitos vales subaquáticos, a elevação do Pacífico Leste é pontilhada por fontes hidrotermais. Assim, a atividade geológica abaixo do Vale do Rift subaquático cria essas aberturas, que expelem água superaquecida e liberam fluidos no oceano. Vales do Rift continental. Muito poucos vales em rift ativos são encontrados na litosfera continental. O Rift da África Oriental, o Vale do Rift do Baikal, o Rift da Antártida Ocidental e o Rift do Rio Grande são os principais vales do Rift continental ativos da Terra. Já o Rift da África Oriental faz parte do sistema do Grande Vale do Rift. Ao sul do Rift do Mar Vermelho fica o enorme e complexo Rift da África Oriental. Ao longo do Rift da África Oriental, o continente africano está a dividir-se em dois. A placa africana, às vezes chamada de placa núbia, carrega a maior parte do continente, enquanto a placa menor da Somália carrega o chifre da África. Os dois principais sistemas de vale do Rift da África Oriental são o Gregory Rift e o Western Rift. Esses vales em fenda são pontilhados pelos seguintes vulcões: Erta Ali na Etiópia, Monte Kenya no Quênia, um estratovulcão extinto, Oldo Lengai na Tanzânia, Monte Kilimanjaro, também Tanzânia, um estratovulcão adormecido, e Monte Nyiragongo, parte da República Democrática do Congo. Dessa forma, o movimento das placas tectônicas que formam a África indica que o continente está lentamente se dividindo em dois. De acordo com as estimativas, o processo deve durar entre 5 e 10 milhões de anos. A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites. Estas informações vêm sendo utilizadas por cientistas para avaliar a emergência de novos oceanos no futuro geológico do planeta. No caso da África, o processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somália e Arábica, localizada no leste do continente. A teoria mais aceita que explica o fenômeno é que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras. Contudo, a velocidade com que isso acontece, porém, é muito baixa. A placa arábica tem se afastado das outras duas em uma velocidade de aproximadamente 2,5 centímetros por ano. Já as outras duas, que formam juntas a placa africana, se separam a cerca de 0,5 centímetros por ano. É aí que entram os novos dados. O advento do GPS permitiu aos cientistas medições muito precisas do processo, dando suporte à teoria. Mas por que a África está se separando? Quando alguma parte da crosta terrestre é submetida a forças horizontais, empurrando cada parte para lados opostos, ela vai se alongando e ficando mais fina. Em algum momento, a crosta se rompe, dando origem ao que é chamado de fossa ou fenda tectônica. A formação da porção sul do Oceano Atlântico, bem como a separação entre a África e a América do Sul, é uma consequência desse processo. Em menor escala, o recôncavo baiano, no Brasil,
também foi originado pelo afastamento de placas. Mesmo que estas mudanças sejam pouco visíveis no tempo da vida humana, elas estão acontecendo e provam que a Terra está sempre em transformação. Novos dados. A África está lenta, mas seguramente a dividir-se em duas. O leste do continente é marcado por uma das maiores fendas do mundo. Apesar do seu tamanho colossal, os cientistas sabem surpreendentemente pouco sobre o movimento complexo desta deformação incomum. Num novo estudo, os investigadores usaram mapeamento GPS e modelos de computador para mudar isso. A feição em questão é o próprio sistema de rift da África Oriental, EARS, uma zona de rift continental ativa que se estende para baixo por milhares de quilômetros, aproximadamente de norte a sul, através da Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zâmbia, Tanzânia, Malawi e Moçambique. A EARS é efetivamente uma fenda na placa africana, que poderia dividir o continente em duas placas, a menor placa da Somália e a maior placa da Núbia. Como já dito, os dois lados estão se distanciando um do outro a uma velocidade superlenta de milímetros por ano, menos do que a taxa de crescimento de suas unhas. Nesse ritmo, não demorará milhões e milhões de anos até que ocorra a potencial ruptura. Dito isto, já estamos a testemunhar o impacto do EARS, uma vez que é sismicamente ativo. Em pontos onde a litosfera é esticada de maneira especialmente fina, podem se formar rachaduras gigantes no solo e terremotos são frequentemente desencadeados. Quando estamos na superfície da Terra, ela pode parecer sólida como uma rocha. Quando visto de longe em uma vasta escala de tempo, na verdade ele se comporta muito mais como a massinha Siliputi. Se você bater no Siliputi com um martelo, ele pode rachar e quebrar, mas se você separá-lo lentamente, o Siliputi se estica. Então, em diferentes escalas de tempo, a litosfera da Terra se comporta de maneiras diferentes, explicou doutora Sarah Stamps, professora associada do Departamento de Geociências, parte do Virginia Tech College of Science, em um comunicado. Existem duas teorias principais sobre como o EARS se move. De acordo com a primeira teoria, isso é explicado por algo chamado forças de empuxo litosféricas, que são forças relativamente superficiais atribuídas principalmente à superfície do sistema de fendas e às variações na densidade da litosfera. A segunda teoria envolve forças muito mais profundas, nomeadamente como o manto da Terra flui horizontalmente nas profundezas da África Oriental. Stamps, juntamente com seus colegas, estudaram recentemente o EARS, usando modelagem computacional e dados de satélite GPS para mapear o movimento da superfície com precisão milimétrica. Assim, as suas descobertas sugerem que o EARS está a ser impulsionado tanto pelas forças superficiais da litosfera como pelas forças mais profundas do manto, mas de formas muito diferentes. As forças de empuxo litosférico contribuem para que o rift se espalhe de leste para oeste, correndo perpendicularmente à direção da fratura. No entanto, as forças também estão a atuar na fissura numa direção paralela, norte-sul, graças à superpluma africana, uma formação nas profundezas do sudoeste de África, que traz um fluxo de material do manto da fronteira núcleo-manto. Ele flui na direção nordeste através do continente, tornando-se mais raso à medida que se estende para o norte. Em outras palavras, parte do movimento por detrás da fissura vertical através da África Oriental é o fluxo de material do manto para norte, profundamente abaixo da superfície, enquanto este é dividido de leste para oeste por forças dentro da sua litosfera. Estamos dizendo que o fluxo do manto não está conduzindo na direção leste-oeste, perpendicular à fenda, de algumas das deformações, mas que pode estar causando a deformação anômala para o norte paralela à fenda. Confirmamos ideias anteriores de que as forças de empuxo litosféricas são conduzindo a fenda, mas estamos trazendo uma nova visão de que deformações anômalas podem acontecer na África Oriental, explicou Tahiri Rajaonarisson, pesquisador de pós-doutorado na New Mexico Tech. Dessa forma, à medida que a África continua a se dividir, podemos apenas esperar e observar com admiração
lembrando-nos de que a Terra é verdadeiramente um lugar de maravilhas em constante evolução. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.